Vamos sair então dessa questão do entretenimento e vamos falar de política, gente. Porque em editorial publicado na edição impressa do jornal no sábado, a Folha de São Paulo afirma que a elevação sem limites do gasto público com objetivos eleitorais tem sido praxe no Brasil desde o reestabelecimento da nossa democracia. No texto intitulado Jair Rousseff, é dito que Bolsonaro tem o azar e a sorte de suceder a petista Dilma Rousseff, que, segundo o jornal, levou a fórmula aos limites da capacidade do Tesouro e da lei, o que resultou na maior crise econômica em gerações e lhe custou o segundo mandato. Abro aspas para o editorial. Azar por ter herdado um governo deficitário e excessivamente endividado, com poucas opções de políticas públicas à disposição. Sorte por contar com um debate mais amadurecido em torno do controle fiscal e um mecanismo de ajuste, o teto de gastos, já em vigor. O jornal prossegue dizendo que o fracasso da última administração petista deveria bastar para que ensaios de programas redentores de obras públicas e de assistência social fossem deixados de lado. Antecipado na sexta-feira, no site da Folha, desde lá o editorial vem sendo criticado por boa parte da esquerda brasileira. O ex-presidente Lula afirmou que o texto é uma ofensa a Dilma, uma agressão à verdade histórica e também um desrespeito à sociedade brasileira. No Twitter, o ex-presidente escreveu que os donos do jornal jamais toleraram a eleição e o governo de uma mulher que enfrentou a ditadura dos torturadores e hoje enfrenta a ditadura da mentira que veículos de comunicação como a Folha querem impor. Nas redes sociais, esquerdistas ameaçaram não mais seguir e assinar a Folha de São Paulo. Vamos então debater esse assunto, gente. Vamos para Brasília, saindo aqui de São Paulo, indo para Brasília, falar com o nosso Zé Maria Trindade. Ô Zé, uma perguntinha para você. Eu sei que você cobriu o governo da Dilma, está cobrindo o governo do Bolsonaro agora, e te faço uma pergunta. Faz sentido a gente traçar algum paralelo entre esses dois governos na área econômica? Não faz. Agora, o mais interessante é você explicitar a versão impressa, né? Já soa como uma coisa meio diferente, como uma coisa meio ultrapassada do jornal impresso, né? É evidente que a Folha também tem a versão online, que é tão quão importante. Mas olha, a situação é a seguinte. No início do governo do ex-presidente Lula, ele veio num tom totalmente diferente da campanha eleitoral. Se dizia por aqui, de uma forma muito irônica, que logo depois do último debate entre Lula e Serra, os dois foram se cumprimentar e na volta pegaram as pastas erradas. Serra teria saído com a pasta de Lula e Lula levou a pasta, o programa de governo do Serra. E chegou cortando tudo, economizando dinheiro, Palocci fazendo superávit ao ponto de liberais criticarem o superávit do governo Lula. Primeiro governo Lula. Entrou a Dilma, ela abriu as torneiras. Só que a diferença aí está onde ela abriu. A Dilma abriu para os empresários. E nós temos aí vários processos, inclusive recentemente o Lula foi absolvido de um deles, de vender medida provisória para facilidades a empresários, o setor automotivo e o setor elétrico. Veja bem, o dinheiro nem entrava e já era dispensado lá na origem, ou seja, na arrecadação. Fora isso, a Dilma teve que fazer negociações políticas pesadas, liberou muito e abriu o governo de locais impossíveis antes de serem abertos. E isso provocou uma dificuldade tão grande que ela teve que ir atrás de Levi para tentar salvar e dar uma guinada ali liberal no seu governo, e tentou chamar, inclusive, pessoas com apoio empresarial, de direita, para comandar a equipe econômica. Foi uma ação tão brusca que a Dilma perdeu. Já não tinha o apoio da direita e perdeu também o apoio da esquerda. Então, a Dilma estava com uma barata tonta, né? Ela não só abriu a gastança, mas também fechou a arrecadação, com incentivos a setores sem nenhuma avaliação. O ex-presidente Lula tinha um controle maior. A Dilma abriu, mas vou repetir, abriu através de bolsas a empresários. Jair Bolsonaro, para início de conversa, pega o início de governo com a pandemia, né? Houve a aprovação de um chamado orçamento de guerra, aprovado no Congresso Nacional por iniciativa dos líderes no Congresso Nacional. Um déficit que pode chegar a 1 trilhão, já está em 800 bilhões de reais.
mas era necessário. Trata-se de um momento de guerra e não aquela coisa sistemática. Por outro lado, a distribuição dos recursos, a aplicação do dinheiro na economia, no Jair Bolsonaro, se deu através do próprio cidadão, com esse salário extra, esse salário emergencial. Dilma não, deixou lá nos empresários. E mais, quando a equipe econômica chegou no presidente Jair Bolsonaro e explicou a situação, imediatamente ele entendeu e já está recuando. Lança agora, nessa semana, talvez amanhã, o Pro Brasil e vai continuar no processo, ou seja, totalmente diferente, versões diferentes e momentos também diferentes, ou seja, houve má fé ali, forçaram a barra nessa comparação. O que há de comum aí é a falta de dinheiro, que é eterna e vamos dizer aqui, comum aqui no Brasil. Muito bem, Zé, deixa eu dar o bom dia aqui ao nosso intelectual favorito. Fala, Joelzinho, bom dia pra você, tudo bem aí? Tava lá discutindo com o Constantino, tá tudo certo? Bom dia, Paulo. Tava ali no quebra-pau ali, por isso você vai trazer brincadeira, questões do aplicativo aqui, da conexão, mas estamos aqui prontos pra outra. Joel, o Adriles não criticou a imprensa ainda não, né? Calma, nem começamos ainda, estamos só ensaiando esse Morning Show, mas eu queria já te perguntar, Joel, você como um bom liberal, fazendo uma análise aqui. O governo Lula intensificou a transferência de renda no governo dele, né? Através do Bolsa Família. Os maiores números aí foram nos governos petistas. Só que eu acho que eles não sabem que essa é uma das maiores políticas liberais que existe, né, Joel? Boa. Pois é, veja, eu lembro agora um pouco de história antiga aqui. Quando o Lula chegou no poder, a proposta que ele tinha, a proposta petista raiz de ajudar os mais pobres, era um programa que ele chamava de Fome Zero. Era uma complicação total, envolvia toda uma logística dos mercados para levarem a comida para a população, uso de notas fiscais, era uma complicação. Daí, economistas liberais que trabalhavam no governo Lula, como um Ricardo Paes de Barros, um Marcos Lisboa, um Joaquim Levy, veio deles a ideia de falar, vamos simplificar isso aí? Vamos fazer transferência de renda direta para quem precisa, para quem tem necessidade? E daí se criou o Bolsa Família, sob protestos de economistas mais tradicionais do PT, como é a Maria da Conceição Tavares. Eu não sei se quem conhece, é uma economista de esquerda brasileira, já teve uma grande influência no debate, eram contra. Mas criou-se o programa Bolsa Família e foi um dos grandes sucessos e merecidos sucessos do governo Lula. Foi assim, ajudou muita gente a melhorar de vida e a ter um consumo maior, a entrar no mercado e tudo o resto. Foi um grande sucesso. Agora, de certa maneira, o presidente Bolsonaro, que também inicialmente não via com bons olhos a ideia de transferir mais renda, mas fez isso e está colhendo os frutos disso, porque, de fato, ajuda muita gente. E você, Adriles, você faz algum tipo de paralelo entre a política econômica dos dois ou é completamente diferente uma da outra? Não, é completamente diferente, né? A dona Dilma investiu no alto empresariado e arruinou a livre competição. Ela investiu no oligopólio, como o Zé Maria bem disse, né? Chuchou dinheiro nos empresários, mas quando você inibe o livre empreendedorismo, você inibe a produção de emprego. Ou seja, ela foi empichada, inclusive, por isso. Ela abriu linhas de crédito exponenciais e gigantescas. Gente, teto de gastos é o seguinte, qualquer pessoa que tem uma casa sabe que se você gastar mais do que você ganha, você vai se endividar. Num primeiro momento, você tem uma sensação de bem-estar, mas lá na frente você vai ter que pagar as dívidas. Aí você vai ficar insolvível, você vai entrar numa pobreza danada, numa miséria danada, você vai poder comprar nada, o seu nome é bloqueado. É isso. A mesma coisa acontece com o país. Você espanta investidores, você acaba com o mercado de emprego, acaba com o mercado de trabalho e leva o país para uma recessão terrível. O Bolsonaro foi obrigado a gastar mais do que arrecada por uma razão muito simples. Havia uma pandemia no meio do caminho e aí ele teve que dar auxílio emergencial para as pessoas. E isso incentiva, como você bem disse, Paulo, incentiva a economia. Você gera dinheiro no mercado, você gera dinheiro no trabalhador, você gera mais consumo, você gera mais desenvolvimento e por algum momento, por algum instante, isso salva a economia. O risco é exatamente ele tomar gosto pela coisa e parece que ele elevou a popularidade também por causa disso, sobretudo nas camadas mais pobres e miseráveis do Nordeste, e fazer de um programa emergencial um programa eterno, né? Aí você cria uma codependência entre a miséria e o Estado, você cria a inibição das pessoas saírem para procurar mais empregos, para desenvolver o grande programa social,
é o emprego. E para gerar emprego, você tem que ter livre iniciativa. E para gerar livre iniciativa, você tem que fazer reformas estruturantes liberais. O que é? Reforma do Estado, reforma da administrativa e reforma tributária. Essas duas coadunadas podem gerar um desenvolvimento que nasce no seio do povo mesmo, através dos micro, médio e grandes empresários, e não um crescimento artificial gerado pelo próprio Estado, que foi o que a dona Dilma fez e que arruinou o seu governo. Realmente a comparação é indevida. O governo Dilma, acho que até o PT e o próprio Lula assumem, foram um dos piores governos da história do Brasil, enfim. Ô Vini, eu não sei se você me pediu a palavra para falar disso, mas é bom a gente lembrar, talvez o Zé Maria Trindade também vá concordar comigo, é importante a gente dizer isso aqui no programa. Amanhã o governo lança o Renda Brasil, né? O Paulo Guedes tem chamado o dia de amanhã como uma espécie de Big Bang, né? Vai criar aí todo um programa de retomada econômica e de desenvolvimento do Brasil pós-pandemia, e o que o Adriles acabou de dizer, amanhã vai constar no programa, né? Nós teremos aí um Bolsa Família melhorado. Sim, Paulo. Agora tem outro ponto que acho que incomodou, enfureceu ainda mais a esquerda nesse editorial da Folha, essa comparação, que foi que ao colocar os nomes ali juntos, né, de Dilma Rousseff e Jair Bolsonaro, a Folha acaba colocando alguém que exaltou o período mais cruel da ex-presidente Dilma, que foi o período da tortura, da ditadura militar. Quem não se lembra que o presidente Jair Bolsonaro, que era deputado à época, no seu voto favorável ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, exaltou o coronel Ustra, dizendo o pavor de Dilma Rousseff. Então eu acho que, para além dessas discussões sobre as políticas econômicas, o que acabou mais enfurecendo a esquerda foi uma tal insensibilidade da Folha em colocar esses nomes lado a lado. Era de economia. Deixa eu defender. Esse é delírio do PT. O paralelo era de padrões econômicos. Joel, vamos lá, vamos organizar aqui. Primeiro fala Adriles, Joel e o Zé encerra. Vai lá, Adriles. Olha só, não sei se é delírio ou articulação nefasta e sem caráter. O paralelo do editorial da Folha é uma comparação de políticas econômicas. Sim. Eles nem falam especificamente em princípios ideológicos. Aí a Dilma e o Lula vêm com essa história, porque é um governo neofascista, um governo liberal. Primeiro que é hipócrita. A dona Dilma, ao primeiro momento lá que a coisa estava indo ruim, o que ela chama? Joaquim Levy, que é ultraliberal. Ou seja, uma coisa é igual. A Dilma e o Bolsonaro, eles não são nem liberais, nem desenvolvimentistas. Eles estão circunstancialistas. Eles vão ao sabor do vento. Só que o Bolsonaro começou já propagando uma política liberal na base do Paulo Guedes. E a Dilma, que não entende catso nenhum de economia, como o Bolsonaro, achou que cria e depois, para se salvar, quem que ela chama? Um liberal. Uma extrema hipocrisia, né? Pelo amor de Deus. Joel Pinheiro. Vamos lá, deixa eu defender também o editorial da Folha. O Adriles falou muito corretamente, a comparação é no termo da política econômica, não está falando das outras coisas. Você pode comparar um aspecto de dois governos. Tem diferenças importantes, o Zé Maria levantou, o Adriles levantou, mas também tem algumas similaridades. Por exemplo, essa política de desoneração que a Dilma fez com relação às empresas era principalmente uma desoneração da folha de pagamento, muitas vezes, né, na expectativa de que isso fosse gerar mais empregos. E, inclusive, houve estudo da IPEA na época dizendo, olha, a desoneração da folha de pagamentos não gerou grande aumento de empregos por conta dela. Agora, o que a gente vê? O governo Bolsonaro também querendo fazer, na reforma tributária, a desoneração da folha de pagamentos, com a ideia de que isso gerará mais empregos também. Então, é uma discussão que volta. Outro ponto. A Dilma, quando a porca torceu o rabo ali, tentou botar o Joaquim Levy para conter os gastos. Não conseguiu. Foi um fracasso total, porque o próprio governo dela se voltou contra ele. Outros ministros se voltaram contra eles. Há um risco agora, é só um risco, não é o que já aconteceu, mas há um risco de ministros estarem se juntando, é o Rogério Marinho, são outros ministros militares se juntando numa investida contra o teto de gastos que é defendido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. É uma situação similar, não quer dizer que o desfecho será o mesmo, mas tem alguma similaridade sim. Perfeito. Zé Maria Trindade, para a gente fechar esse assunto bem rapidinho e ir para o próximo, por favor. Só para te ajudar a dizer, não é a primeira vez que existem comparações desse tipo, né? Logo no início ali, o Bolsonaro era chamado, ironicamente, no Congresso Nacional de o Dilmo, né? E a comparação aí... A comparação aí era o tratamento com o Congresso Nacional. Sim. Dilma não gostava de lidar com deputados e senadores e o Bolsonaro também não, e fazia aquela divergência. Então, o nome lá irônico dele no Congresso era o Dilma.